Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, retomando hoje com um foco na lição sobre a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Agradeço a Deus por sua vida e pela compreensão aí no tempo que eu estive impossibilitado de estar postando essas pré-aulas. Meu desejo é estar junto semanalmente. Continue orando aí por mim, por minha família e por meu ministério. Aproveite para deixar suas interações no canal, pois suas interações reforçam a relevância do conteúdo desse vídeo e o impulsiona a ser sugerido a muitas outras pessoas. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, confira aí também se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Que Deus te cubra com toda a sorte de bênçãos espirituais em todas as áreas da sua vida. O textual da lição bíblica de hoje é Atos, capítulo 2, versículo 47, que diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Na verdade, aplicado ao pastor Josué Gouveia, que é o comentarista das lições neste trimestre, ele afirma que cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Os textos bíblicos de referência estão em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, que faz parte do texto que Paulo aborda sobre a união de gentios e judeus pela cruz de Cristo, como sendo um meio que resulta em edificação e consolidação da família de Deus sobre as bases cristãs. Também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo Pedro menciona os cristãos como sendo a santa propriedade exclusiva de Deus, separada das trevas, para viver na maravilhosa luz de Cristo. Chega a ser preocupante a necessidade de um estudo trimestral sobre a relevância da igreja, sua essência e sua missão, pois mostra que o imensurável valor da igreja, a sua real importância para a vida humana no relacionamento com Deus e o interesse das pessoas pela igreja em se integrar e participar ativamente da igreja foram gravemente afetados. Outro grave alerta é que no dia a dia da igreja, aparentemente as pessoas se mostram indiferentes e até resistentes ao acesso de novas pessoas à igreja, a menos que interesses pessoais alheios à missão da igreja sejam satisfeitos. O contrário do que deve ocorrer, pois o autêntico discípulo de Cristo ele é consciente de que a vida cristã ela deve ser vivenciada no contexto comunitário e que a manifestação dos dons sobrenaturais do Espírito Santo tem como objetivo a edificação do corpo de Cristo de forma integral e nunca de um membro em particular. Cada membro se preserva e se mantém saudável por meio do seu cuidado com os demais membros, para que o desenvolvimento e o crescimento ocorram dentro da normalidade natural, conforme estabelecido por Deus em sua palavra, sempre visando em primeiro plano a glória de Deus, que é quem garante a sobrevida da fé cristã saudável e sustentável. Ser cristão ou se dizer membro do corpo de Cristo de acordo com um padrão pessoal particular torna a pessoa qualquer outra coisa e nunca um membro do corpo de Cristo, um cristão de fato, pois ser cristão é ser um imitador de Cristo. Uma pessoa, para ser de fato e de direito membro do corpo de Cristo, precisa trazer aí em si os traços que a identifica com Jesus Cristo, que foi quem estabeleceu a igreja mediante o seu sacrifício na cruz para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e propagar de forma genuína o seu evangelho. Essa é a realidade estampada na igreja primitiva. Nela, as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja cristã justamente porque haviam se convertido, haviam abandonado o velho estilo de vida e se ajustado aos princípios cristãos vivenciados e ensinados por Cristo e por seus discípulos. Ou seja, para a pessoa pertencer à igreja como membro dela, precisa expressar de forma prática ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro imitador de Cristo. Só denotando que estavam unidos a Cristo e entre si, é que formavam as comunidades cristãs, denominadas pelo apóstolo Paulo de Igreja de Corinto, Igreja de Éfeso, Igreja de Roma, dentre outras.
Conforme o significado etimológico do termo igreja, traduzido do grego eklésia, a pessoa, ao se converter ao cristianismo, ela evidencia ter sido chamada de dentro do sistema mundano para fora dele e aceitado a convocação divina para representar a Cristo de forma fidedigna mundo afora. É inadmissível que alguém queira se apossar da igreja como algo particular e queira conduzir as coisas ao seu modo, pois a igreja ela é propriedade particular de Cristo. A igreja foi edificada por ele e nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. A relevância de expressar a fé cristã no contexto da igreja local e em quaisquer outros lugares que o cristão esteja inserido autentica o fato de a pessoa integrar o corpo de Cristo representado por cada igreja local. Isto porque a fé cristã ela é muito mais que crer em Cristo, envolve participar ativamente das atividades desenvolvidas pelo corpo de Cristo na terra. Essa foi a realidade vivida pela igreja primitiva após a ascensão de Cristo, conforme é fartamente demonstrado no livro de Atos dos Apóstolos. Desprezar a relevância, a importância, o grande valor da igreja, perder o interesse em participar ativamente da igreja, denota que a pessoa, por iniciativa pessoal, evidencia não integrar a igreja, que é o corpo de Cristo. O pastor Josué Gouveia, ele frisa em seus comentários que é preciso ter cuidado para se evitar ser influenciado pelo espírito de murmuração ou pelo espírito crítico insano que só enfatiza pontos negativos, impedindo de a pessoa encontrar satisfação, prazer e relevância na igreja. A necessidade de comprometimento com a igreja, que é o corpo de Cristo, é fundamental a quem de fato é cristão, mesmo porque um membro ele nunca sobrevive isolado dos demais membros do corpo. A própria sociedade secular, que vive alheia aos princípios cristãos, evidencia essa necessidade ao diferenciar uma pessoa crente, uma pessoa cristã, de outra que não seja, como também ao se interessar em saber a qual igreja a pessoa que se denomina cristã está afiliada como membro. Ao se denominar crente em Cristo ou cristã, imitadora de Cristo, a pessoa, além de ser vista e avaliada com outros olhos pela sociedade, ela automaticamente se obriga a ser coerente com a fé que professa e com a posição de representante de Cristo na terra. Além disso, essa pessoa evidenciará estar consciente que é necessário ser coerente com a instrução de Cristo que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem de fato ama, além de desejar, faz de tudo para estar juntos e compartilhar cada momento da vida com muita intensidade. Um cristão que escolhe viver uma vida cristã isolada da igreja, desconectada do corpo de Cristo, pode ser comparado a um jogador sem time de futebol e que, por isso, nunca terá oportunidade de disputar e vencer uma partida. Um soldado sem uma tropa, sem um comandante, impossibilitado de enfrentar seus inimigos e vencer a guerra. É comparada a uma ovelha sem rebanho e sem pastor, vivendo sempre em situação de vulnerabilidade e riscos constantes, por ser uma presa fácil a ser dilacerada pelos animais selvagens do mundo espiritual. Pode ser comparada também a uma criança recém-nascida sem família para lhe prover as condições necessárias de sobrevivência e preservação da espécie humana. A unidade cristã determina o tamanho da força da igreja como o corpo de Cristo na terra. Além disso, fortalece o cristão como peregrino nesse mundo, evidencia que o cristão é pedra viva, parte integrante da casa espiritual e do sacerdócio santo em constante crescimento e que agrada a Deus. Condiciona o cristão a superar todos os sofrimentos, a exemplo de Cristo. Evidencia que o cristão é um mordomo fiel, um autêntico e justo dispenseiro, responsável em distribuir às outras pessoas os bens espirituais que estão sob a sua tutela, sob a sua administração. De acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 12 a 14, a vida cristã comunitária, harmônica, mútua, com suas diversidades necessárias, mas unida, é essencial ao crescimento saudável e sustentável de cada membro do corpo de Cristo,
pois é nesse contexto que os dons sobrenaturais do Espírito Santo são reconhecidos, manifestados, valorizados e corretamente utilizados. Ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo, é estar sob a bênção de Cristo em condições de, na qualidade de igreja dele, romper as portas do inferno e permanecer de pé, avançando triunfantemente no poder do nome de Jesus. Essa realidade é algo natural na vida de cada membro do corpo de Cristo, na vida da igreja cristã. Como cabeça da igreja, Cristo ele dedica cuidado especial a cada membro do seu corpo, em cada detalhe, das questões mais simples até as mais complexas. A igreja cristã ela é defendida pessoalmente por Cristo sempre que ela for atacada ou estiver sob algum tipo de risco iminente. Essa verdade ela fica explícita quando Jesus ele se referiu à igreja como sendo a minha igreja. Quando Jesus também confrontou Saulo de Tarso na sua missão de perseguir, prender e matar os cristãos, ao que Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Jesus, no momento da sua ascensão ao céu, também abençoou os seus discípulos. Fica evidenciado também no fato de Jesus ter sujeitado todas as coisas debaixo dos seus pés, sob sua autoridade plena, sob o seu domínio supremo. E também ao deixar todas as instruções necessárias para que a igreja, como um corpo, como um edifício espiritual, cresça bem ajustado para ser templo santo no Senhor e todos os membros juntamente sejam edificados para a morada de Deus em espírito. A semelhança da igreja de Filadélfia, que foi horrendamente perseguida pelo Império Romano no final do século I e no início do segundo século, e escapou, a igreja cristã, além dos grandes livramentos já experimentados e que ainda vai experimentar em meio às tribulações e aflições da vida, a igreja de Cristo, ela será salva, defendida, protegida da grande tribulação que há de vir sob o domínio pleno do anticristo. Os privilégios e as bênçãos de ser membro da igreja são inúmeros. Dentre eles podemos citar cuidado, honra e regozijo mútuo, admissão à condição de filho de Deus, direito a ser co-herdeiro de Cristo quanto à herança do reino de Deus, acesso a toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, capacitação, autoridade espiritual para testemunhar de Cristo, habilitação para produzir e evidenciar as características do fruto do Espírito. O cristão ele se torna útil no fiel cumprimento da missão para a qual foi chamado. Tem condições de evidenciar que foi batizado em um mesmo Espírito, formando um mesmo corpo, desfrutando de comunhão plena com Cristo e com a igreja. Tem o privilégio e a bênção de viver a vida cristã de forma responsável, resiliente, saudável e sustentável. O perigo de se profanar a igreja de Cristo é real e deve ser levado a sério, pois a igreja é a instituição espiritual que representa Cristo na terra. Quaisquer coisas que profanar, ofender ou manchar a igreja de Cristo é uma desonra direta ao próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Diante do mau comportamento de algumas pessoas que frequentavam a igreja em Corinto, Paulo ele foi incisivo em aplicar a disciplina máxima ao dizer: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Tal pessoa seria ou será confrontada com as suas próprias práticas reprováveis à luz das Escrituras por serem cobiças geradas pela natureza humana pecaminosa, tendo aí a oportunidade de se arrepender, se ajustar à vontade de Deus e vir a ser salvo. Ao profanar a igreja, a pessoa ela se auto-exclui dela, pois uma pessoa nunca vai profanar algo do qual ela faça parte de forma efetiva e comprometida. Esse tipo de comportamento também faz com que a pessoa deixe de experimentar em si as bênçãos de Deus destinadas à sua igreja, passando a estar sob o domínio do inimigo e tendo que arcar com as terríveis consequências das próprias escolhas pessoais. O verdadeiro cristão, ele valoriza e cuida da igreja a qual é membro, pois é consciente do privilégio que é fazer parte do corpo de Cristo.
Quanto à necessidade de disciplina na igreja, o próprio Cristo ele tratou desse assunto, evidenciando que a igreja precisa aplicar disciplina aos seus membros. Além disso, vários outros textos bíblicos corroboram a autoridade da igreja para aplicar a disciplina aos membros indisciplinados ou insubordinados. O contexto bíblico ele também deixa claro que existe alguns tipos de disciplinas que são aplicadas pelo próprio Deus. Deixar de utilizar a autoridade divina dada por Deus à igreja para aplicar a disciplina é caracterizado como omissão e quem o fizer acaba se tornando cúmplice dos erros, das falhas e dos pecados cometidos, estando sujeito a ter que responder diante de Deus nesta vida ou no juízo final. Tudo deve ser feito aí dentro dos limites e princípios bíblicos para se evitar tanto negligência quanto abuso na aplicação de eventuais e necessárias disciplinas. Ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo, é se colocar, estar e permanecer debaixo de autoridade, de liderança espiritual. Os apóstolos, dentro do contexto do Novo Testamento, reconheceram que a pregação e a oração são os dois mais importantes ministérios a serem desempenhados pelas lideranças cristãs. Além de ser o canal de comunicação com Deus, a oração pode ser uma ferramenta de intercessão para abençoar e proteger outras pessoas, em especial os cristãos que vivem sob a vontade diretiva de Deus. A relevância da intercessão feita pela igreja é incalculável, pois proporciona vitórias abundantes nos mais diferentes aspectos e necessidades das pessoas que compõem a igreja. A cobertura espiritual por meio da intercessão coloca as lideranças espirituais na condição de quem vela pela alma das pessoas como quem há de dar conta delas diante de Deus. Além do exemplo de Paulo, que foi um fiel intercessor em prol dos cristãos, Epáfras foi citado pelo próprio apóstolo Paulo como um combatente em oração em favor da igreja. Os verdadeiros membros do corpo de Cristo, eles permanecem debaixo da cobertura espiritual das lideranças instituídas por Deus na condução da igreja, com as quais Deus tem compromisso, tendo em vista que essas lideranças realizam seus trabalhos sob a orientação e a dependência divina em constante oração, fé e esperança. Ser membro do corpo de Cristo também nos faz descobrir os dons e ministérios. De acordo com Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É no convívio com a comunidade cristã que cada pessoa descobre esses dons e passa a desempenhá-los para a glória de Deus e edificação da igreja. O convívio com os demais cristãos também permite os servos e servas do Senhor participar das alegrias e dos sofrimentos deles em cumprimento à ordem bíblica. Cristãos maduros na fé ajudam quem está aí iniciando a sua fé cristã, bem como podem ajudar os irmãos mais fracos ou menos experientes. O grande líder Josué só chegou onde chegou na posição de sucessor de Moisés porque ele cresceu aprendendo com Moisés e sendo ajudado por Moisés, que era experiente na fé. O profeta Eliseu, ele esteve sob a tutela espiritual do profeta Elias. Já Geazi, auxiliar do profeta Eliseu, ele não alcançou o mesmo posto, pois foi desobediente e desleal a quem estava o ajudando. O jovem pastor Timóteo, ele é chamado por Paulo de filho, pois foi treinado para exercer o ministério pelo apóstolo Paulo. Portanto, Paulo foi o seu pai na fé, foi o seu ajudador. Em Tito, capítulo 2, versículo 3, Paulo instrui as irmãs experientes a ajudarem as menos experientes. Jesus, ele estabeleceu a sua igreja para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o seu genuíno evangelho. Perseguir a igreja ou profaná-la é perseguir ao próprio Cristo, que a defenderá contra tudo e contra todos. A pessoa ainda se coloca como desconectada do corpo de Cristo. O bom convívio com os outros cristãos também produz conhecimento e crescimento espiritual,
tanto no serviço como no ministério cristão. Entenda que é parte do plano divino de redenção da humanidade que os salvos em Cristo vivam em perfeita comunhão com Cristo e com a Igreja de Cristo, que é o seu corpo na terra, oferecendo e recebendo cuidados mútuos, construindo e desfrutando de unidade, mantendo a harmonia entre os diferentes membros no exercício de suas funções específicas. O objetivo é o aumento, é o aperfeiçoamento da igreja, para edificação alicerçada no amor ágape, que é o amor com o qual Cristo amou a igreja. Seja um intercessor, uma intercessora, para que mais e mais irmãos se conscientizem da relevância que é pertencer, ser membro do corpo de Cristo, sendo atuante na igreja local. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.